Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta segunda-feira, logo pela manhã, bem cedinho, do dia 16/12 de 2024, depois daquela folgazinha do domingo, eu colo aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e nesse vídeo eu quero te contar que hoje é o dia R. Léo, não seria o dia D? Não, porque é hoje que o Renato Gaúcho vai se reunir com a diretoria do Vasco e irá decidir o seu futuro e quem sabe ainda hoje será anunciado como novo técnico do Vasco da Gama. Uma outra notícia que eu quero te trazer é sobre Pablo Verrete, que está passando férias em Buenos Aires, mas estaria insatisfeito, esperando o Vasco resolver a sua vida, porque ele quer uma renovação de contrato e detalhe, já tem clubes aí oferecendo 2 ou 3 vezes aquilo que ele ganha no Vasco. Vou te trazer essas informações, vamos falar também de Zé Ivaldo, vamos falar de Coelho, vamos falar de Wallace, vamos falar já dos times argentinos classificados para a Sul-Americana, porque olha só, todo mundo esperando para saber quando o técnico será contratado e também quando os novos jogadores chegarão. Será que o Vasco vai perder alguém, vai renovar? Como é que fica essa história? Bom, depois da vinheta eu te conto tudinho. Porque aquele julgamento que dá hoje o controle da SAF ao CRVG, vai rolar, tá? Já foi marcado pela justiça. Será que a IKEP pega o controle de volta? Bom, depois da vinheta, você fica sabendo disso tudo aqui, beleza? Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos, desde já agradecendo a Dona Paty que tá aqui do meu lado, aos mais, fala oi aí, Dona Paty. Aos mais de 100 mil inscritos, essa mulher guerreira aqui me ajudou muito, sabe, essa labuta, aturou muito, fala família e atura até hoje, mas eu quero agradecer a vocês aí do outro lado, sempre deixando o seu like, seu comentário, você que chegou aqui agora, canal de torcedor, claro, compromisso com a notícia, com a informação, mas sempre na resenha, eu tô animadinho, né, patroa tá aqui do meu lado, tô tentando, né, ficar em algum pavão aqui misterioso, né, querendo me apresentar, mas não, isso também é por causa de vocês do outro lado, felicidade enorme em estar fazendo aquilo que eu gosto, que é falar do time que eu amo, Vasco da Gama, beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias do Vasco, porque apuração NTV e NTCast, julgamento da liminar que suspendeu os efeitos do contrato da Vasco SAF, foi marcado para o dia 29/1, às 13 horas. O clube associativo depende que a decisão de primeira instância seja mantida para manter o controle da Vasco SAF. E tem um detalhe, tá, nessa história. A IKEP promete colocar lá no Genoa, aonde, né, informações que vem até do Pedrinho. Bom, a IKEP não pode controlar clube de futebol, parece que o Genoa ela vai controlar. Eu vou até colocar essa informação aqui de novo, que eu tenho esse corte aqui, tá? Que o Vinícius Jaros veio trazendo essa informação aqui, ó. Que a IKEP colocaria 40 milhões de euros para a saúde do Genoa ali, enfim, para manter as contas em dia, para poder fazer algumas contratações, porque a IKEP pretende agora controlar lá o Genoa. Dizem que a 777 seria reduzida e ficaria como minoritária. Mas, segundo aqui, né, o presidente Pedrinho, a IKEP, segundo a legislação norte-americana, não poderia controlar clube de futebol. E aí fica essa questão, vem esse julgamento. Vai controlar lá o Genoa. E aí? E se a justiça entender que se controlar, pode controlar aqui também? Como é que fica aí esse controle da SAF? Será que volta para a IKEP ou continua na mão do Pedrinho? Se liga. Até porque a IKEP, pela legislação americana, ela não pode ser controladora de futebol. Ela não tem o desejo, e pela legislação americana, nenhuma seguradora pode ser controladora de futebol. Então, as duas coisas não há. Não tem como. Não sei, pode vencer, mas ela vai ter que... de futurologia. Mas ela vai ter que se desfazer de qualquer forma, porque ela não pode ser controladora, entendeu? E aí?
Será que vai controlar o Genoa? Será que não vai controlar? Porque uma coisa é certa, os clubes da Sul-Americana já estão se definindo e aqui estão, né, os classificados agora da Argentina, já aparece 6 clubes, Independiente, União, Godoy Cruz, Lanús, Defensa e Justiça e Huracan são os clubes da Argentina e ainda falta aqui aqueles, sabe? Que vão vir da terceira fase da Libertadores da América e aí vai completar todo esse chaveamento, aonde o Vasco deve estrear lá para o mês de abril. E aqui, como eu disse, os clubes já classificados. Em falar em clubes da Argentina, vamos falar do Palácio. Segundo o Boca Juniors, já fez a boa ali, ó, contratou, já até anunciou, já viu aquele bem-vindo Carlitos Palácio, que o Vasco tem uma grana para receber dele e tem uma grana para receber também do Orediano. Se a gente juntar tudo, vai dar cerca ali de 25,3 milhões, porque o Vasco tem direito a 50% da venda do Palácio, que foi por 4,8 milhões de dólares, então o Vasco tem direito a 2,4 milhões. E sobre o Orediano, que foi vendido por 3 milhões de dólares lá para o Cincinnati, que já falou que vai exercer a opção de compra, o Vasco tem direito a 1,8 milhões de dólares, mesmo tendo comprado por 3 milhões, mas o Vasco só tinha adquirido 60% do passe do jogador. Aí se você colocar na cotação atual, que o dólar tá gostosinho aí para quem trabalha com dólar, bom, dólar R$6, a 6 e alguma coisa, tá batendo em média ali os dois jogadores em torno de 25,3 milhões. E a pergunta que não quer calar é se dá para o Vasco contratar algum jogador. Eu, particularmente, não contrataria esse daqui. A apuração lá do Fabinho, ele foi perguntar sobre o Wallace Fortunato, que já jogou em alguns clubes aqui do Brasil e tudo mais, desde 2013, tá? Parece que foi o último clube que ele atuou aqui, foi o Cruzeiro, depois saiu, jogou até na Lazio e foi oferecido o Vasco, mas parece que o Vasco não tem muito interesse em contratar o atleta. Ufa, ainda bem. Mas o empresário do jogador vê com bons olhos, tá? Ele retornar para cá. Agora, sobre o Coelho, a apuração que vem do Fabinho é que o Atlético de Tucumã tem 50% do passe e o Atlético Paranaense também tem 50% do passe do jogador. E existe uma cláusula que o jogador ele só pode, valeu dona Paty ali, né, no telefone, eita lasqueira, mas voltando para cá, bom, o jogador tem uma cláusula junto com o Atlético Paranaense e também com o Tucumã, que a próxima venda dele, depois do Atlético, teria que ser por volta de 8 milhões de dólares, tendo em vista que o jogador é o plano A, é a prioridade do Vasco. O Vasco está tentando fazer negócio com o Coelho, também com o Léo e o Atlético Paranaense, e eu tô sempre falando aqui, acho muito difícil aí o Léo Pelé aceitar e jogar a segunda divisão, ainda mais que ele tem mercado, não pode servir pro vascaíno. Eu acho que o tempo dele aqui também passou, mas ele consegue outro clube de Série A para poder jogar. Lembrando que o Léo aí tem contrato com o Vasco, se o Vasco não arrumar um clube, ou ele vai lá para fora, ou ele vai continuar no Vasco. Agora, eu também queria muito o Coelho aqui, e eu queria saber da sua opinião, porque a apuração NTV NTCast de Tomás Coelho, através do jornalista Fábio Torres. O Vasco não é o único interessado no atacante Tomás Coelho, do Atlético Paranaense. A concorrência é pesada no mercado. Além do Gigante da Colina, Palmeiras, Atlético Mineiro e times da MLS e Arábia Saudita chegaram a sondar o atleta nos últimos dias. Portanto, o Cruzeiro terá que vencer. Portanto, o Cruz Maltino, também tem um susto o Cruzeiro, mas é o Cruz Maltino, terá que vencer uma disputa no mercado para fechar esta contratação para a temporada de 2025. O argentino, de 24 anos, está valorizado no mercado. Então, quer dizer, já apareceu aí Palmeiras, já apareceu Atlético Mineiro, clubes da MLS. Se pingar um time da Arábia Saudita com grana, esquece, pai, não fica, não vem para o Vasco. Vamos aguardar e vamos ver até que ponto ele é prioridade. Porque outro também que eu quero saber se é prioridade ou não é o Verratti, porque diz assim uma informação
que foi repercutida pelo Arena Cruz Maltina, mas Gilmar Ferreira que trouxe ela. O centroavante Pablo Verratti, com 36 anos, busca aumento salarial, recebendo atualmente 578 mil mês e tem proposta para ganhar mais do que o dobro. Viaja hoje para Buenos Aires, no caso ontem, insatisfeito com o tratamento dado à discussão sobre o seu pedido de reajuste salarial. Ele tem mais um ano de contrato, mas se acha merecedor de um aumento. Lembrando que hoje o Verratti é o capitão do time, é um dos principais jogadores, é o centroavante do Vasco. E detalhe, eu falo isso aqui direto. Quando essa diretoria assumiu, a promessa era que eles dariam um aumento salarial ao Verratti. Não sei em que pé está essa negociação, mas já não é a primeira vez, e eu também já ouvi aqui, sabe, essa história, que o Verratti estaria incomodado com a forma que a diretoria trata a sua negociação. Bom, lembrando que ele tem contrato até o final do ano, o Vasco não é obrigado a renovar, só tem um detalhe, eu acho que a multa do Verratti também não é milionária. Jogador de 36 anos, que só ganha 500 mil, bom, a gente não sabe, como está esse contrato, mas uma coisa é fato, ele está aí insatisfeito, isso já está repercutindo, já saiu história que existia outros agentes que não era o dele, uma empresa que trabalhava para o Verratti, foi oferecer ele para o Fluminense e para outros clubes. Segundo o empresário do Verratti, ele não está oferecendo o Verratti para ninguém e fica esse disse-me-disse, sabe, essa fofoca. E é engraçado que todo final do ano tem essas questões de renovações, o Vasco perde jogadores importantes. Eu acho que para perder o Verratti, o Vasco teria que atacar o mercado e trazer um da mesma qualidade, fazedor de gol, para poder assumir ali a função. Diz assim, prioridade do Verratti ao Vasco. Tem muitos clubes que perguntam sobre a condição do Pablo, do futebol brasileiro da Arábia Saudita, mas somente perguntaram condições. Eu não estou oferecendo o Pablo para nenhum lado. A intenção do Verratti é seguir no Vasco da Gama. Essa informação foi até, no caso, ela foi até ali sondada pelo Lucas Pedrosa, que foi lá ver a situação do jogador, foi perguntar ao empresário. O Fabinho também fez o mesmo caminho e a resposta foi exatamente essa. E engraçado, quando o empresário do Verratti falou com o Fabinho, chegou a ironizar. Tem pessoas aí se passando por mim oferecendo o Verratti sem que eu saiba. Enfim, contudo, a insatisfação parece que é real. E outra coisa, cabe o Vasco saber se é prioridade ou não, se vai renovar ou não. Eu queria saber da sua opinião. Para mim poder seguir, tá aqui, Luiz Henrique Campos, reserva no Cruzeiro com o Diniz. Zé Ivaldo recebe sondagem do Vasco. Zagueiro não tem a intenção de deixar a toca da raposa. Aleluia! Que coisa boa, porque eu acho um bagaço violento, só sabe, não gosto do jogador, eu não gosto. Mas eu quero saber da sua opinião. Pra mim, Zé Ivaldo, cara, sou mais o Léo, tá? Sou mais o Léo zagueiro que o Zé Ivaldo. Mas a informação é essa aqui, O Vasco tem interesse no zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro, de acordo com o portal No Ataque. O Gigante da Colina fez sondagem para contratar o atleta, que é a reserva do Fernando Diniz no momento. Vasco procurou zagueiro do Cruzeiro. Então, eu não vou continuar lendo essa informação, porque, cara, segundo ele, valores do Zé Ivaldo no Transfermarkt, ele tem 27 anos, tá? Seria 24 milhões de reais. Você é louco. Agora, uma exclusiva aqui do canal Na Torcida Vascaínos, que o Fabinho foi apurar, ele tá aí já há 3 ou 4 dias, falando com pessoas próximas ao Renato, que garantiu, tá? O Renato hoje se encontra com o Vasco. Primeiro ponto é esse. Não se sabe o horário, mas não tem só o Vasco na disputa. Vasco não é o único interessado em contratar o treinador Renato Portaluppi neste momento. De acordo com nossa apuração, o Galo procurou o técnico neste domingo e ficou de formalizar uma proposta oficial. Ou seja, Atlético Mineiro, que mandou o seu técnico embora no final da temporada, está sem técnico. E o Renato Gaúcho está sem clube. E o Vasco chegou primeiro, já tem aí praticamente uns 6 ou 7 dias que o Vasco vem conversando com o Renato ou mais, tá?
Mas, enfim, independente de qualquer coisa, o Vasco estava esperando o desligamento dele do Grêmio para poder oficializar o interesse. E aí isso aconteceu. E agora o Atlético Mineiro está tentando atravessar o Vasco aí, contratar o Renato. O que pesa a favor do Vasco é a amizade que ele tem tanto com o Pedrinho como com o Felipe e também o desejo de voltar a morar no Rio de Janeiro. Mas é claro que se hoje a gente for olhar em termos de material humano, o Atlético Mineiro tem um material humano melhor do que o Vasco. Contudo, o Atlético vai disputar as mesmas competições que o Vasco. Sul-Americana, Copa do Brasil desde a primeira fase, Campeonato Brasileiro, e lá ainda tem um Mineiro que é horroroso. Então eu acho que em termos de competições não seduz. Agora, tem que saber qual é o projeto e quais os jogadores que vão dar para o Renato poder treinar o Vasco. E o GE já tinha falado a respeito dessa reunião hoje. Então, hoje é o dia R. E o Renato pretende trazer os seus auxiliares, que ele não abre mão dos 2 auxiliares que são da comissão técnica dele permanente, que é o Alexandre Mendes e o Marcelo Salles. E um outro detalhe, tá? Presta atenção nisso daqui. Porque com indefinição, hoje Daniel Félix não sabe se ele vai permanecer no Vasco ou não. Informação que vem lá do Nils Colina. Com a indefinição sobre o treinador, membros da atual comissão técnica do Vasco estão em compasso de espera. Daniel Félix, preparador físico, é um dos nomes. E não se tem uma definição, se segue para 2025 ou não. E eu queria muito saber da sua opinião, porque o Renato Gaúcho, bom, de 2005 a 2024, moço, se liga, 473 jogos, 207 vitórias como treinador, 130 empates e somente 136 derrotas, 720 pontos adquiridos. Seu aproveitamento é de mais de 50%, tá? 51%. E sua média nos pontos corridos, com 38 rodadas, é de 58,3 pontos. Ou seja, classificação de pré-libertadores, no mínimo ele brigaria, até mesmo de Libertadores. Isso daqui são os números do Renato em toda a sua carreira, e eu queria muito saber da opinião de vocês. Primeiro, o preparador, Daniel Félix, para mim pode dar adeus. Outro detalhe que eu queria saber, Renato Gaúcho, será que hoje o Vasco anuncia? Hoje foi rapidinho um vídeo, tá? Vocês não podem nem reclamar. Para mim poder seguir, rapaz, esse Zé Ivaldo, cabe no time do Vasco? Você gosta do Zé Ivaldo? E sobre o Coelho? 8 milhões, esquece. Mas se o Vasco fosse lá para comprar os 50% do Atlético Paranaense, será que tinha negócio? Pode mandar aí, ó, tem uma barca que vai chegar, sabe? Nesse início de ano, que pode voltar, e ainda tem alguns que tem que sair daqui. Monta o time do Atlético, dá uns 10 jogadores ali, se livra disso tudo. Pô, quem dera se fosse tão fácil assim, igual o Futebol Manager. E ainda tem essa questão dessa liminar que será julgada no dia 29 de janeiro. E aí? Controle volta para a ICAP? A ICAP tá botando dinheiro lá no Genoa. Ou não? Controle continua no Vasco. O que você acha que vai acontecer? Não vai dar em nada, Vasco continua no controle. Lembrando que esse final de mês vai ser importante, porque ainda vai ter uma audiência sobre o RCE, que o Vasco está tentando prorrogar por mais 2 meses, para poder começar a pagar, e ali vai também tentar convencer o Conselho Deliberativo, para ver se o Conselho aceita essa recuperação judicial, para o Vasco poder seguir em 2025, enquanto, segundo o Pedrinho, não chega um investidor. E aí, quem seria esse investidor? Léo, tu falou no grego? Quando tem notícia do grego, nós falamos. Se não tiver, nós não vamos falar. Beleza? Então é isso. Mais tarde eu volto com mais um giro de notícias. Quem sabe já aqui trazendo para vocês que o Renato Gaúcho é o novo técnico do Vasco da Gama. Amor, vai deixar um beijo aí pro pessoal, não? Um tchau? Aí, ó, dona Patroa tá aqui, dona Paty comigo, né, me dando uma moral, porque, pô, pra fazer vídeo de madrugada, irmão, é ruimzão, né? E hoje ela veio aqui, porque, pô, fica tudo mais fácil, né? Você entende, não entende? Calma, segunda-feira só tá começando. Apesar de ter uma porção de disco voador voando por aí agora, nos céus dos Estados Unidos, aqui não tá voando nada, né? Nem, o único disco voador que eu consegui ver aqui é aquele, sabe? Aquele
Vou ficar calado. Você entendeu, né? Aquele lá mesmo, da galinha, exatamente esse daí. Posso falar que o horário não me permite, mas é o único disco voador. E detalhe, tá? Macarrãozinho, farinha. Ai, não posso comer macarrão, cara. Que guerra, meu Deus. Ó, beijo no coração. Fiquem com Deus. Deixa aí as suas opiniões. Um ótimo início de semana para todos nós. Natal é logo ali, final do ano também. Só me falta uma coisa, né, meu irmão? Vivi pra ver disco voador invadindo. Rapaz, eu não sei o que, ó. Ó, eu como vascaíno, eu não duvido mais de nada. E tem amigos meus lá nos Estados Unidos que moram em New Jersey e estão bolados com essa história aí. Se não tá entendendo, pesquisa aí, ó. OVNIs, né? Em New Jersey. Dizem que é drone, outros dizem que não é. E aí é o quê? Uma coisa eu sei. Pelo amor de Deus. Se tiver uma invasão alienígena, espero o Vasco ser campeão. Porque, porra, meu irmão, estamos na fila e eu quero ver o meu time campeão. Tirando o bom humor de lado também, né? A zoação. Tamo junto. Fui que fui, galera.